Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa o seu like e não se esqueça, vai comprar materiais esportivos, ó, dê uma passadinha na Centauros, o cupom DONAT, DONAT, 10% de desconto aí para você, beleza? Então, vamos lá para mais um. Fala, meus amigos e minhas amigas. Rapaziada, a parada é a seguinte, eu sempre trago aqui para os meus vídeos, principalmente quando é sobre alguma notícia, o conteúdo do nosso palestra, principalmente do meu parceiro Léo Barbieri, que tem a página Infos Palestra também lá no Twitter. Sempre falo deles por aqui, é um trabalho que para mim é referência. Mas hoje eu queria trazer um outro ponto a respeito do Léo Barbieri, que postou também lá no Twitter esse post aqui, onde ele estava falando a respeito do Paulo Brax, né, que fez aí uma entrevista para detalhar as contratações e o planejamento do Atlético Mineiro, citou também o presidente do Fluminense que fez algo parecido, a diretoria do Fortaleza, e ele cobra, né, que o Palmeiras tenha uma melhor comunicação com o seu torcedor, que isso ia ajudar a esclarecer muitos mal-entendidos, a acabar com algumas polêmicas e especulações infundadas, e eu concordo com o Léo. Eu ia fazer um vídeo numa outra linha, mas eu comecei a refletir a respeito disso, que apesar de concordar com ele, tem um ponto que, para mim, fica muito claro do porquê a diretoria do Palmeiras se posiciona de uma forma diferente em relação às outras. E, para mim, é uma visão muito simples. Não tem por que você detalhar ou explicar algo que é ruim. Quando a gente tem alguma coisa ruim, o que a gente quer muitas vezes é esconder isso. Ninguém se orgulha ou ninguém quer gritar aos quatro ventos um trabalho que deixa a desejar. E isso é uma opinião muito difundida entre a torcida do Palmeiras. Se você fizer aí uma porcentagem de quem está satisfeito e quem não está, diante do que a gente vê nas redes sociais, e faz o seguinte, dê uma passadinha lá no Instagram do Palmeiras hoje, que fez o post a respeito do jogo contra a Inter de Limeira, e você vai ver qual é o tom da torcida. E isso não tem nada a ver com o canal de mídia alternativa. Antes que você, bobalhão, vem aqui comentar, isso é culpa de vocês, são vocês que fomentam isso. Ninguém vai mandar xingar em Instagram de Palmeiras, ninguém vai mandar protestar em Instagram de Leila Pereira, pelo menos os canais que acompanham, nunca vi ninguém fazer isso. E acho até que isso seria um ato muito feio. As pessoas vão lá porque querem, as pessoas têm opinião porque querem. É você que pensa dessa forma que não consegue ter uma opinião sólida, que fica se pautando no que os outros falam. Quem tem dois neurônios consegue pensar por conta própria e achar se as coisas estão boas ou ruins por conta própria. Ninguém precisa ficar aqui falando. Esse termo influenciador, na verdade, é um termo que me irrita demais, cara. Eu prefiro enxergar, pelo menos o meu trabalho, cada um enxerga da forma como quiser. Eu sou um criador de conteúdo, eu não sou um influenciador. Eu trago aqui as minhas opiniões e eu não tenho o intuito de influenciar ninguém, eu não tenho o intuito de falar em nome da torcida, sempre tomo o maior cuidado com isso, inclusive. Então vá lá nas redes sociais do Palmeiras, vê o que a torcida tá falando, você vai ter uma ideia do que é a impressão que os torcedores têm sobre o planejamento do Palmeiras. E aí você vê um Paulo Brax falando a respeito das contratações do Atlético, mas para pra pensar um pouquinho, o Atlético já tinha um time bom, ele está se mexendo até mais, de forma mais ativa do que o Palmeiras, sendo que o Atlético não vai disputar nada. Olha só, eles venderam o Paulinho machucado pra gente, mas eles pegaram o Rony, eles pegaram o Júnior Santos, agora o Caio Paulista, né? Fora outras contratações que o Atlético tem feito. Então, quando você tem um trabalho mais, como é que eu posso dizer? Um trabalho mais ativo no mercado, um trabalho que chama a atenção da torcida, uma reformulação que de fato não é só sobre saídas, mas também sobre chegadas, que você tem muito mais a dizer pro seu torcedor. E o torcedor fica naquela expectativa. Porque você imagina o Atlético Mineiro, vai ter o Rony. A gente cansou do Rony. Mas eu não duvido que o Rony possa ser uma boa dupla de ataque junto do Hulk. Porque ele tá indo para novos ares, de repente pode ser utilizado de outra forma, e ao lado de um cara bom. E a gente já viu que o Hulk fez, o que o Rony fez ao lado do Luiz Adriano. Você vai ter um Gabriel Menino que todo mundo sabe que o Gabriel Menino não é um jogador ruim de bola. Ele é um bom jogador, mas aqui no Palmeiras também, né? Já estava desgastado e tudo mais. A gente precisava vender esses jogadores porque aqui a gente precisava oxigenar. Mas para um Atlético, chegando num cenário novo, com uma nova perspectiva, pode funcionar.
Então eu acho que é por isso que esses dirigentes não têm medo de chegar na imprensa e falar. Se você for ver a Leila, ela até falou que estava desgostada desgostosa, sei lá, fugiu o termo aí, que ela não estava tão agradada com o planejamento e com os resultados do ano passado, que queria mudar algumas coisas, que queria um Palmeiras competitivo e agressivo no mercado. Só que aí como é que você vai convocar uma coletiva para falar sobre isso, com o Palmeiras não conseguindo fechar com nenhum dos seus alvos e ainda trazendo um volante que atua no futebol dinamarquês? Então como é que você convoca uma coletiva para meio que, eu não sei nem se a palavra é desmentir, mas meio que para apresentar um contraste muito diferente do que você tinha se posicionado um tempo atrás? Como é que você faz isso? Como é que chega o Barros para falar sobre os insucessos nas negociações do Palmeiras? Sendo que o Palmeiras, segundo a apuração do próprio nosso palestra, nem manda os seus representantes diretos para fechar com seus alvos. Então, pensando nisso tudo, como é que você vai fazer uma coletiva de imprensa para apresentar à torcida satisfações pelo momento em baixa do mercado? Então eu acho que aí a gente chega num ponto do porquê o Palmeiras não faz isso. A Leila ela até aparece em alguns momentos que são oportunos, né? Como o início de ano, onde ela sempre acaba prometendo algumas coisas, né? Onde sempre acaba dizendo que vai ser melhor, dizendo da seriedade do trabalho, ou aparece em momentos onde ela tem uma posição relativamente confortável e ela precisa jogar a bucha para outro lado, como foi no caso do Dudu, como foi no caso do Rony. Então, assim, cara, eu entendi qual foi o ponto do Léo e durante muito tempo a gente bateu nessa tecla, principalmente na gestão Gagliotti, que era um cara que não aparecia para quase nada, a gente chamava ele de omisso, o próprio Barros, desde que está aqui, falou muito pouco, né? Diferente do posicionamento que o próprio Alexandre Matos tinha, que na época, né, junto do Gagliotti, a gente até achava que o Matos era o presidente, tinha muito mais postura de presidente do que o próprio Gagliotti. Então, assim, como é que eles vão aparecer para defender o trabalho deles? Sendo que grande parte da torcida acordou e está, de certa forma, revoltada. Olha só, cara, a gente pode até pegar essa troca do Caio Paulista pelo Bruno Fux. Tem muito torcedor do Atlético falando que o Bruno é horrível, e muitos torcedores do Palmeiras também falando que o Caio é ruim, e aí é uma troca de dois jogadores que estão em baixa, agarrando-se na possibilidade de que em novos áreas eles possam desempenhar. Mas será que o Palmeiras, um time que vai disputar um Mundial, um time que tem uma temporada inteira pela frente, um time que se espera muito, será que aceitar um jogador que está em baixa no Atlético só para trocar um jogador que está em baixa no Palmeiras é a melhor alternativa? Ou quando você pensa a respeito do Vitor Roque, por exemplo, uma informação trazida pelo Danilo Lavieri, o Palmeiras estuda avisar o Barcelona. Qual é a estratégia pelo Vitor Roque? De momento, é falar com o Barcelona para o Barcelona tentar a liberação do Vitor Roque nesse momento, sem nenhuma compensação, para que aí sim o Palmeiras possa falar com o Barcelona, fechar e ter o jogador agora. Só que tem dois pontos nessa história. O Vitor Roque não está 100% convencido de que quer voltar. Então a gente pode correr o risco de ficar em mais uma novela em que o jogador nem tem o desejo de retornar ao Brasil. E outro ponto, se você quer o jogador, você tem que entender que você precisa muitas vezes se esforçar para ter o jogador aqui. E o que seria se esforçar? Fechar com o Barcelona e chegar no Betis. Olha só, a gente tem isso aqui para dar para vocês, para ter o Vitor Roque agora. Não seria muito mais não seria um posicionamento muito mais lógico de um time que tem dinheiro para dar as cartas nas negociações? Se o Vitor Roque não quiser voltar, são outros 500. O Palmeiras tentou fazer. Se o Betis não quiser liberar, qualquer coisa que seja, o Palmeiras tentou. Mas tentou do jeito certo. E ouviu um não. Beleza, não vou insistir nessa novela. Um abraço, eu vou para outro alvo. O problema é que o Palmeiras se enfia em novelas que muitas vezes são infrutíferas pela forma como o Palmeiras negocia e perde-se muito tempo para ter um não. E depois é impressionante como parece que os outros alvos inexistem. Então, assim, eu volto para a pergunta do início do vídeo. Como é que eles vão convocar uma coletiva de imprensa para explicar ao torcedor o planejamento do Palmeiras nas negociações? É isso. Tamo junto, quero saber o que você pensa a respeito do vídeo. Hoje tem Palmeiras e a gente precisa vencer. Avante palestra.